Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro encontro do Esquenta com Agile desse ano. Já preparando aí para o nosso grande evento que vai ser em outubro. Estou aqui hoje com a Heloísa Magrin. E assim, antes de passar para a Heloísa dar um bom dia para vocês, eu quero fazer um acerto aqui de uma coisa que eu falo para as pessoas não deve fazer e acabei fazendo. Sabe aquela ideia do Ctrl+C, Ctrl+V? Eu estava conversando com a Heloísa e com o Júnior, qual vai ser o tema tal da live e tal. E a Heloísa falou assim: que tal o futuro do ágil com a massificação da IA? Eu peguei e falei assim: opa, gostei. E eu coloquei no tema o nome inteiro. Que tal o futuro do ágil? Mas eu acho, até vou perguntar para a Elô se eu estava equivocado, eu acho que o tema seria o futuro do ágil com a massificação da IA, não é isso, Elô? Mas como é um papo, Wagner, bom dia, pessoal, bom dia. Eu achei que ficou ótimo, ficou mais descontraído, ficou assim, Ah, então tá bom. chamando mesmo todo mundo para o papo, entendeu? Que tal? O que vocês também acham, né? Não só o Wagner, o Júnior e eu, mas o que vocês acham desse futuro, né? Não da agilidade, como um todo, porque a gente fala muitas vezes, né? Por vício só daquilo que a gente faz. PO fala só sobre PO, gerente de projeto fala, né, só sobre Scrum Master, só sobre gestão também, mas acho muito, achei que ficou interessante. Eu vi, não falei nada, gente, eu fiquei quietinha, mas eu falei, já foi lá, ele já fez a propaganda e está ótimo, porque né, já publicou, eu publiquei também, e ficou ótimo. Eu gostei muito porque deu também essa abertura para todo mundo participar, que é Sim, o que a gente quer, né, Vai? é isso aí. Mas eu achei assim, depois que hoje de manhã que eu me toquei nisso, eu falei assim, gente do céu, eu tô vendo uma coisa no tema estranho, eu falei assim, eu acho que a Heloísa esse que tal era uma pergunta, tipo assim, e aí, gostou do tema, né? Mas assim, ó, foi bom, deu esse ar que a Heloísa acabou de comentar com a gente aqui. Então, assim, ó, para vocês que estão aqui com a gente, vamos lá. Podem colocar a pergunta, se vocês tiverem, vocês podem estar assistindo das redes sociais, pode estar assistindo aqui direto da Digital Edu, qual que é a diferença de onde você está assistindo, tá? Se você está assistindo pelas redes sociais, coloca a sua pergunta no chat e nós vamos respondê-las aqui sem problema algum, ok? Interage com a gente, põe um comentário. Porém, se você estiver assistindo da Digital Edu, você vai ter um certificado de participação desse encontro. Então, no final, eu vou colocar no chat o link, vocês vão clicar e emitir o certificado na hora. Já sai para você na hora o certificado. E você pode usar o certificado para poder reportar PDUs, usar como horas complementares na instituição de ensino, porque todos os certificados nossos aqui, eles têm um QR Code. Nesse QR Code, a universidade, que geralmente eles pedem isso, eles podem verificar se o certificado é verdadeiro ou não. Então, quando você escaneia o QR Code e coloca o código ali, ele aparece certificado válido e a pessoa que estiver pode abrir o certificado para ver se é o mesmo que você está mostrando. Porque pode ser ter gente que copia o QR Code, copia o código do coleguinha, né? E faz um certificado novo ali para poder dar como válido. Não, mas ali, se a pessoa clicar para ver o certificado, vai ver que o nome não bate um com o outro, né? Então é uma forma de proteger. Então você pode ali usar para vários fins, tá? E o nosso bate-papo aqui hoje vamos falar, né, como o nome já falou, que tal o futuro do ágil com a massificação da IA? E a gente tem visto muita coisa acontecendo, modernizações, a tecnologia avançando, e nesse universo nosso hoje, né, da agilidade, eu creio que ela também é impactada, vários papéis ali são impactados com a IA. Não sei se a Heloísa concorda comigo com relação a isso. Mas assim, com a IA gerando, né, em vários insights em tempo real aqui, sobre o comportamento de usuário e tendências de mercado, assim, como você acredita, Elo, como você acredita que o Product Owner, ele deve equilibrar a tomada de decisão baseada em dados algorítmicos com a intuição e experiência humana na construção do roadmap de produtos? Bom, Wagner, acho que você começou falando tudo
perfeito, né? Hoje, a gente já está vivendo essa transformação no mundo do trabalho, ela não é mais Uhum. futuro, né? Ela já é presente, então ela já é real. E então, essa nossa revolução, o ágil está no centro, é o epicentro Isso. dessa mudança, né? E porque essa massificação da inteligência artificial, ou seja, está entrando em tudo ao mesmo Aham. tempo, né? Então, acho que aí cada um desses papéis aí que a gente falou do ágil, como você falou, é importante e está sendo impactado de alguma forma, né? Cada um de alguma forma. E todo mundo precisa ver. E é bem legal que aqui no Conagile, né, no sétimo Conagile, 7º ano que a gente está aqui junto no Conagile, Isso 8º aí. GP, né, Wagner? É muito tempo de parceria aqui. A gente tem que trabalhar esses temas aí, né? Porque é, abrange tudo, desde o desenvolvimento de software, parte de gestão, a entrega de novos produtos que não são da área de TI, eu falo muito de TI Sim. porque eu sou da área de TI, mas também não é da área de TI, né? E é muito importante, todo mundo tem que se atualizar. Agora, o Product Owner, em especial, ele precisa dominar todas essas técnicas, não mais apenas saber priorizar as funcionalidades, cuidar do backlog, mas ele tem que lembrar que ele também precisa gerar insights novos utilizando IA nesse backlog, né? Nesse product backlog, na construção do product backlog dele, né? Na construção dos roadmaps. Então, ele precisa, por quê? A IA vai ajudar muito com algoritmos que são capazes de analisar o que é preciso, de dar feedback para os usuários, de analisar as tendências do mercado em tempo real, porque agora não adianta mais o que a gente acha, o que a gente já fez. É importante a nossa bagagem, é importante as nossas lições aprendidas, mas é muito importante o saber usar a inteligência artificial junto, claro, com as inteligências humanas que ele tem, né, dentro da sua equipe, ou seja, ele tem mais uma pessoa dentro da sua equipe, mais um componente, que é a inteligência artificial. E ele precisa saber e aprender a trabalhar muito bem com a engenharia de prompts, saber trabalhar com a engenharia de prompts e saber interpretar dados, né? O data-driven, né? Por quê? Porque Isso a aí. inteligência artificial hoje consegue trazer muita informação que a tomada de decisão dele pode ser baseada nesses dados, além dos conhecimentos que tem. Mas hoje as pessoas estão assim trocando muita coisa que tem. Hoje eu tenho visto muito no mercado, né? As pessoas estão trocando as suas equipes, né? É o impacto da inteligência artificial em todas as áreas, mas é claro que o PO não pode perder o foco no desejo, na experiência, naquilo que o usuário final quer, mas o como nós podemos fazer, a gente pode ser mais rápido, né? Nem vou usar a palavra ágil, mais rápido, mais produtivo, mais assertivo, e também a gente tem que medir a nossa concorrência, né? Como é que está a Isso aí. concorrência. Eu acho que para o PO é isso, entendeu? Ele tem Entendi. que ter essa capacidade de ajudar a esse backlog ser melhor, estar melhor qualificado as histórias, essa parte. Que eu Bacana. Você falou algumas coisas aí na sua fala que eu achei interessante. Primeiro, hoje, quando falam onde você está indo, eu estou indo para um evento. Eu estou indo para um evento de IA. Por quê? Porque todo evento hoje que nós vamos, todos, sem exceção do que eu tenho visto por aí, é um evento de IA. É a IA aplicado na área de saúde, a IA aplicado na. Então, assim, hoje todos os locais que você vai para parte de um evento, ali você está aprendendo sobre IA. Por quê? A IA aplicada naquela área específica, lógico, né? Não tem jeito, né, Lô? Tá assim, tá muito evidente isso, essa necessidade. E assim, quando você falou aí no final também sobre os times estão mudando, você quis falar da rotatividade, as empresas estão buscando novas pessoas que sabem utilizar a IA. É nesse ponto? Exato, Wagner. Eu acho assim. Às vezes eu fico até pensando, sabe? Agora filosofando aqui, né? A gente filosofando aqui. Às vezes eu fico pensando, será que sou só eu que estou assim
imersa, né, mergulhada nesse mundo de inteligência artificial, que eu olho para todo lado, eu vejo inteligência artificial, mas aí foi bom você falar isso, porque estou vendo que não, né? E realmente a gente tem ido em eventos, eu tenho falado em vários eventos, e todo mundo me pede para colocar alguma coisa sobre IA. Eu estou com alguns treinamentos para fora do Brasil, alguns treinamentos aqui dentro também. Essa é a outra parte que está movimentando bastante, que as pessoas estão querendo se atualizar, né? Então, a gente está tendo muita procura para cursos, treinamentos, palestras, e todo mundo pede, mas não esquece de colocar IA, né? Você vai pôr IA no tema? Então, realmente, a IA está permeando tudo. E essa troca pelas pessoas, é óbvio que as pessoas que souberem lidar mais com IA, elas têm hoje uma maior vantagem competitiva do que as Uhum. pessoas que não sabem lidar com IA, né? Mas Isso. todo mundo está procurando aprender. Agora, não é só saber usar, porque eu acho que não sei se é minha percepção, tá, pessoal? Não fiz pesquisa nenhuma aí, não sou Harvard, nem Ford, nem nada, mas a minha percepção é que a grande maioria das pessoas está usando o IA como um divertimento, ou como eu falo, mesmo que seja uma distração Aham. intelectual, né? Eu estou aprendendo a usar o chat GPT, mas estou usando aqui para fazer as minhas perguntas. Tem gente que está usando como terapeuta, né? Tem que tomar cuidado. Tem gente que está usando É, só para fazer desenho, tem gente que está. Ela oferece milhares de oportunidades, mas o importante é aquilo que nós estamos fazendo, nós como profissionais, né? Não tenho nada a ver, eu também adoro fazer desenho, aliás, minha primeira formação é em design, então eu olha, adoro, mas o que é importante é a gente saber utilizar isso a nosso favor, a favor isso do aí. nosso desenvolvimento pessoal, do nosso desenvolvimento profissional, que é o que nós estamos tocando aqui, né? E qual é a vantagem que a gente está trazendo para isso? Quais são os recursos, os meus diferenciais, quando eu falo que eu conheço de IA e sobre o que eu conheço de IA? E como eu estou aplicando isso, né? Porque o Isso aí. conhecimento aplicado é o que vale, né? Como sempre eu Cons falo, né? O conhecimento não aplicado é simplesmente um conhecimento, né, tem uma palavra, tem uma máxima aí que eu já ouvi, mas eu acabei esquecendo ela aqui. Inclusive o ChatGPT coloca ali, né, quando você está fazendo uma mensagem, ele coloca logo embaixo do local: ChatGPT comete erros, considere verificar informações importantes. Ele está escrevendo ali para você. Então, assim, a Heloísa trouxe aqui a fala da engenharia de prompt, é uma opção para as pessoas, já é um conhecimento que eu acho que é significativo para quem vai trabalhar e está envolvido com a IA, porque a engenharia de prompt, ela te ajuda a fazer a IA pensar em um leque de opções que está mais diretivo à sua pergunta. Então, como a estatística, eu não sei explicar exatamente como funciona a lógica aqui, mas ela é estatística. Então, quando você dá uma pergunta lá restringindo as opções, você tem uma resposta mais assertiva. Então, a engenharia de prompt já é uma coisa bacana. E uma outra, né, que eu acho que é interessante para ajudar e para melhorar os processos das pessoas, é agora entrar nesse universo dos agentes de IA. São a criação, né, Lô, de agentes que vão te apoiar, um agente para isso, um agente para aquilo, um para criar um chatbot, por exemplo, baseado em perguntas que você selecionou ali, das informações que você colocou no sistema, e você pode, quando você criar um agente nesses chatbots e tudo mais, restringir que as respostas sejam apenas dentro de um certo texto que você colocou ali, ou seja abrangente. O abrangente é perigoso porque vai buscar aí no universo online que tem muita coisa ruim, muita coisa errada, né? Ou então você pode colocar ali baseado apenas no seu, como é que fala? No contexto que você inseriu. Você acha que esses dois pontos tá correto, Lu? Pode dar sua. Não, está perfeito o que você falou. E voltando para o mundo profissional, né, eu acho que é o seguinte: a gente também só consegue fazer com a IA aquilo que a gente sabe. Aí você fala, bom, então para que eu preciso da IA? Porque a gente às vezes não sabe todos os detalhes, mas a gente tem que ter a análise crítica. Essa é a palavra, né? Eu acho que que nem você falou, você pegar, copiar e colar, né? Mesmo que seja um e-mail que você mandou ele escrever, copiar e colar,
ele pode ter um erro, ele pode ter uma entonação que não é a que você quer passar, pode ter uma palavra escrita errada lá no meio, ou uma palavra, sei lá, que está em inglês, ou está em uma outra língua, né? Ela pode até não estar errada, mas pode ter uma outra língua. Então, a gente tem que ter esta análise crítica. E para você ter análise crítica, você tem que conhecer. Então, como eu falei, tem muita gente usando, né, como eu falo, para distração intelectual. Eu uso, mas ainda não estou segura no uso, não tô... Mas, é claro, cada vez mais as inteligências artificiais, elas são o quê? Um acúmulo de informações, né? Então, cada vez mais elas têm, claro que elas conseguem linkar estas informações para que elas tenham um certo, não vou dizer nem um raciocínio, mas que elas tenham uma lógica por trás. E aí, só que nem sempre vai para o lado que a gente quer, como disse o Wagner. Então, a gente tem que tomar este cuidado, porque também tem o vício. Vocês já prestaram atenção que cada vez mais, quando você vê, vamos pegar o YouTube, que tem uma inteligência artificial por trás. Algoritmo é feito, é inteligência artificial, gente. Então, você coloca lá sobre sei lá, música. Você começa a ouvir, nossa, gente, só aparece música. Você não vai mais ver uma notícia, não é? É isso aí. Ou você coloca dança, só aparece dança, não aparece mais uma notícia, não aparece mais um texto daquilo que você... Tem hora que dá até raiva, né? A gente fala assim, eu só procurei uma vez aqui, agora fui ver Só qual que passa era a o tempo melhor, todo. eu vi 3, 4, agora eu não vejo mais as coisas que eu gosto. Então, a gente também tem que aprender a passar para ele as nossas informações, porque ele vai criando essa história sobre nós ali, e aí vai tendo essa tendência, né? Isso Então, aí. ela é uma resposta tendenciosa. Então, a gente tem que, por isso que a gente tem que saber. E aí o Wagner falou dos agentes. Os agentes são muito legais, porque a gente tem essa reunião, digamos assim, de informações por trás, e aí você pode Uhum. pedir que procure na web ou não procure na web. Então, tem um monte de informações. É um universo, é um aprendizado que não tem fim. Eu trabalho com inteligência artificial há mais de 10 anos. Então, as pessoas pensam assim, mas a inteligência artificial começou agora. Aí, quando eu falo, as pessoas falam assim, como que a pessoa trabalha há mais de 10 anos se a ChatGPT ainda não fez 3, né? Porque a gente já vinha desenvolvendo essa parte de algoritmos, os chatbots, lembra? A parte dos bots que respondem. Então, eu trabalho numa empresa como consultora, aonde a gente tem tudo isso desenvolvido já há muitos anos, desde que uma empresa foi comprada, né, uma startup foi comprada, passou a integrar a empresa, já tem quase 15 anos, na verdade, e a gente foi aprendendo cada vez mais. E eu sou uma pessoa curiosa. Eu estava olhando e acho que há 5 ou 6 anos atrás eu fiz a palestra aqui, né, no Kona Agile Na Agile. sobre Agile Data Driven, né? Foi, Que é isso exatamente mesmo. isso que a gente está falando, a análise de dados. Então, quem quiser, né? Então, não é fake news, não. Quem quiser, procura lá nos arquivos aí do Wagner que vai encontrar, né? É claro que evoluiu. Então, a gente tem um monte de coisa nova para saber. Mas é importante. Agora, bom, mas Elis, eu não tenho tudo isso de tempo, e não dá tempo de eu esperar 10 anos para eu estar. Gente, não tem problema, porque hoje a velocidade é toda muito rápida, e a Tá gente sendo assim, ó. precisa e a gente tem que focar, sabe, fazendo aquilo que é importante para a gente, porque senão a gente se perde. Tem uma hora que parece que. E isso também acontece comigo, tá? Tem uma hora que parece que a cabeça da gente vai explodir, que você não sabe mais para onde ir, dá, sabe, um overbook aqui, né? Enche demais a cabeça da gente. E aí a gente tem, então, que fazer o quê? Não, pensa e foca naquilo que é importante para a gente. E hoje é muito importante que os profissionais de todas as áreas, né, principalmente nós que trabalhamos com agilidade, que é uma coisa muito dinâmica, que cada um na sua especialidade, que a gente saiba ter o foco mais olhando o todo. Então, é a tal da teoria em T, né, que agora já tem até teoria em S,
que eu estava lendo outro dia, Essa, mas essa eu não conheço, não. a S é porque você tem todas juntas ali se coordenando, sabe, dentro do S. Entendi. Mas é o T, é você saber muito sobre uma, mas saber um pouco também sobre as outras. Então, conseguir separar nesse universo todo aquilo que é importante para você e a sua carreira, tá? E aqui no Conagile Bacana. vocês vão ver isso, porque tem gente de todas as especialidades, pessoas de Isso aí. todos os perfis dentro do ágil, porque o ágil é um universo, né, dentro desse outro universo. É isso aí. Inclusive, assim, eu tenho aqui uma pergunta do Aguinaldo Cruz, Aguinaldo Cruz, editor-chefe. grande amigo. Ó, ninguém sabe ainda, né? O Aguinaldo vai ser o editor-chefe do Boletim Digital Edu. Então, nós vamos ter um espaço aqui na Digital Edu, onde vai ter aqui cases, vai ter artigos, resumos da semana, vai ter uma coisa bem bacana que nós estamos bolando. E o Aguinaldo, que está aqui com a gente, ele vai ser, ele já conversamos, nosso editor-chefe aqui, ele que vai fazer as publicações. Vai ser bacana, maravilha, grande Aguinaldo. Grande Ele Aguinaldo, um coloca aqui. abraço. Aguinaldo está sempre com a gente, sempre nos eventos, Isso aí. é uma pessoa super antenada. Parabéns, Aguinaldo, merece. Ele colocou aqui o seguinte. Ah lá, ele colocou, nem eu estava sabendo. Sabia sim, sabia sim. Vamos lá. Aguinaldo Cruz colocou assim: belo tema. Como equilibrar a utilização da IA em decisões de projetos ágeis com a necessidade de julgamento humano e aprendizado contínuo do time? Olha, Aguinaldo, é uma coisa bem complementar, né? Porque o time, principalmente hoje, quem trabalha, vamos supor, como um agile coach, os mentores, né, dentro da agilidade, são as pessoas que precisam estar antenadas com essa parte que a gente vai estar trabalhando com a inteligência artificial. Mas e essas pessoas serão, né, principalmente os agile coaches, os mentores, serão que os arquitetos dessa mudança organizacional aí da equipe, porque os times ágeis, eles precisam entender que agora eles têm um novo integrante, né, que é a inteligência artificial, que vai ajudar na cocriação das coisas que eles estão fazendo. Nós temos, por exemplo, para a parte de desenvolvedores, a gente sempre falou, né, em par de programação, em peer review, né, em revisão em pares, e principalmente no ágil, quando a gente fala que a equipe ágil ela é multidisciplinar, né, e tem o seu empowerment, né, seu poder de decisão, hoje ela vai usar a inteligência artificial e essas arquiteturas inteligentes aí como mais uma ferramenta que vai incorporar dentro desse universo dela, não apenas como uma assistente de codificação, como um GitHub, por exemplo, porque algumas partes, principalmente do desenvolvimento, a inteligência artificial está ajudando muito, né, para agilizar. E aí o pessoal fala, mas aí vai tirar o meu trabalho? Não, gente, tem falta, né? Talvez ela consiga nos ajudar a equilibrar o mundo com essa falta de pessoas que precisam. Mas a inteligência artificial vai ser mais um co-arquiteto dentro dessas soluções. Então, vai sugerir padrões de design, identificar vulnerabilidades, e isso tudo em tempo real. Então, vai otimizar a performance dessa equipe. A equipe tem que saber utilizar isso. E também precisa aprender a trabalhar, como eu falo assim, em trios, né? Se antes a gente estava já aprendendo a trabalhar em equipe, a gente fala o ágil, a gente trabalha todo mundo junto, é colaborativo, participativo, as decisões são assim, e principalmente a gente falava muito em pares, né? Dentro do ágil, quando a gente está trabalhando. Agora eu falo, então a gente tem um trio agora, que é ter os pares humanos, ou seja, as equipes humanas, mais os agentes de IA, como o Wagner falou, né? E com isso a gente vai precisar adaptar tudo isso. Por exemplo, um review de código. Uma IA pode fazer.
não é verdade? Ah, vai fazer 100%? Nossa, tem algumas, né, que a gente conhece que são ótimas, né? Uma validação de um algoritmo, a própria IA se revalida, lembra quando o Wagner está falando, quando a gente aprende lá na parte de engenharia de prompt, a gente pode aprender que ela própria pode revalidar para a gente. Então, ela vai fazer isso de uma forma contínua. É essa a grande vantagem, né? Ela está ali disponível de forma contínua. Ela está sempre disposta, né, a nos ajudar. Claro que dentro do limite de consumo de tokens que a gente tem, aí vem É a isso outra aí. conversa, porque nem todo mundo tem a quantidade, né, disponível de IA que gostaria de ter, porque é caro, é muito caro. Uhum. Mas eu tenho chat GPT grátis, sim, aí você tem um limite de uso, um limite, né, de potências. Então, para as equipes, eu acho que esse ecossistema aí está mudando drasticamente. E gerenciar esses times também não é fácil, não, gente. Não sei É se eu isso aí. respondi o que você perguntou. Você respondeu a pergunta dele e a minha que preparei aqui, né, Lu? Mas assim, faz Ah, parte. Já vou que matou já uma aqui de cara. Ele me pergunta também o seguinte: quando a IA está em tudo, como manter a transparência e a rastreabilidade nos projetos ágeis, garantindo que o resultado seja confiável e auditável? essa é uma grande pergunta também. Por quê? A IA hoje permeia tudo, como a gente disse, mas a gente tem que saber separar, né? E a gente tem que saber separar, primeira parte da transparência, tá? É a nossa própria transparência, é a gente admitir que a gente está usando IA. Porque quando alguém pergunta para você assim, você colocou aqui nesse documento que você está me entregando, tem IA? Todo mundo fala, não, tem, né? Então, a gente tem que dizer tem. E tem aonde? Tem o quê? Porque todo mundo já sabe que tem, né? E isso é uma grande coisa hoje também, até para as editoras, né? Para as editoras, para os cursos que a gente publica, todo mundo está usando IA para fazer um curso, não é verdade? Nem que seja para você pegar os principais tópicos que estão sendo falados hoje sobre tal tema. Aí, te dá lá e você escolhe o tema. Só na escolha do seu tema, você já usou IA, né? Então, a gente tem que ter essa transparência desse ecossistema. Por quê? Isso é muito importante. Então, dizer, não, tem IA aqui, eu usei IA em algumas imagens, eu usei IA para fazer a revisão do texto, eu usei IA para, não é? Eu me baseei num texto IA para começar o curso. Então, existe Para ter isso, é uma coisa insights. precisa. Porque a gente incorpora os insights que vêm das IAs, né? Porque ela vai nos ajudar em performance. Porque se eu Isso. levava. O Wagner sabe, a gente faz os livros da jornada, né? Com a Brasport. Tá? A gente leva 2 anos, né, para fazer um livro. Não é verdade, Wagner? É isso Mais de aí. um ano entre todos, É principalmente demorado. muitos coautores, é demorado. O pessoal fala, lançou o livro tal. E agora, com os temas, né, mais atualizados e mudando muito, então a gente precisa, hoje, se a gente for demorar 3 anos para soltar um livro, quando o livro sair, foi até um convite que eu tive há uns 2 meses atrás, por indicação de uma amiga. A pessoa me procurou: olha, nós vamos montar esse tema, é sobre IA, exatamente sobre IA. Quero que você escreva um capítulo, tal. Vai ser importante ter o seu capítulo aqui. Falei, pô, que bacana. A gente vai soltar o livro daqui 3 anos. Eu falei, estou fora. Falei, agradeço, foi muito importante. O reconhecimento, a indicação, tudo. Mas eu não vou escrever hoje sobre IA para um livro que vai sair daqui 2 ou 3 anos. Por quê? Vai mudar tudo a cada mês, imagina levar tanto Ainda mais essa tempo. área tecnológica, né? Ainda mais. Então, a gente tem que ser. Então, essa parte não é, a gente não pode ser artificial. Então, a gente tem que ter governança. E a gente tem aí a revisão do código, a gente tem aí a. Então, é muito importante essa parte da transparência. E, como eu digo, se você não usou, não usou, né?
Aí, mas se eu usar, alguém vai passar lá um clean up lá, né, que vai verificar. Gente, eu nem sei se aquilo funciona direito, mas alguma coisa nos meus vai pegar, mas eu digo, olha, aqui usei o IA, ali usei aqui. Não tem problema de É, dizer. A a gente está pessoa, gente, usando. ela pode usar a IA para dar insight. A Heloísa falou aqui do processo ali que a gente vai, fica acostumado a fazer. E muitas vezes você vai fazer um relatório, o que seja. Você está acostumado a focar nos temas X e Y, X e Y, X e Y. Porém, isso virou rotina. Então você só foca naquilo. Se você passa para a IA vai te colocar ali a opção do item C. Aí você fala assim: opa, não tinha pensado nisso. Nossa, por que, que eu não estou falando disso aqui também? Então ela vai te dar insights. Então, o que você tem que ver é se faz sentido ou não para a sua realidade. E é sempre. Vamos botar aqui, só fugindo um pouquinho, análise de risco. Ah, mas a IA não sabe do meu projeto. Beleza, mas ela pode, às vezes, falar assim: olha, eu estou num ambiente assim, YZ, que vai acontecer isso, isso, isso. Eu queria saber quais são os riscos envolvidos com esse projeto. Às vezes ela vai te falar um risco, por exemplo, que não tem nada a ver, ok, mas você se atentou a ele. Mas ele pode falar um também que você não estava nem imaginando. E você vai colocar ali. Não é pegar Ctrl-C, Ctrl-V. Então, assim, não é vergonha usar a IA. Eu faço Não. muita coisa aqui com IA. Então, painéis, por exemplo, eu preparo, falo assim: olha, me ajuda aqui a preparar essas perguntas. Eu quero perguntas disruptivas, perguntas que fazem isso, fazem aquilo. Ela coloca, fala assim: ó, não gostei dessa aqui não, tá com um tom muito assim, me dá uma outra opção, mantendo a essência, e ele vai me dando ali, eu vou avaliando, vendo, ficou bonitinho. Uma vez que eu vejo que ficou bom, eu pego e passo as perguntas ali para serem feitas durante o meu bate-papo aqui na Digital Edu, avaliando ali as dores do mercado, o que as pessoas querem saber, querem aprender. Então, não tem vergonha nisso, mas fala a verdade, gente. Aqui, na Digital Edu tem IA, não tem jeito. Wagner, você falou uma coisa assim, bastante importante, né? Na parte, por exemplo, de análise de riscos, né? Análise de riscos é uma área importante que a gente precisa fazer, e às vezes, como na parte de auditoria, na parte de governança, às vezes eu pego a listinha igual, sabe, de todo mundo, pegou um template padrão. Gente, não tem só aqueles riscos, né? Existem. E hoje, vamos pensar, a complexidade aumentou muito do trabalho que a gente faz. Então, se a gente continuar fazendo como a gente fazia, que é isso que você está falando, nós não vamos mais ter o mesmo resultado que nós tínhamos, porque antes a gente usava essa frase, né? Se Isso aí. você continuar fazendo como você faz, você vai ter o mesmo resultado. Hoje você não vai ter mais o mesmo Nem resultado, o porque o resultado você resultado vai ter. depende do ambiente, depende do conjunto. E aí, nesse ambiente, nesse conjunto, ele mudou, né? E ele está mais dinâmico e mais complexo, né? Complexidade não é só dificuldade, né? Mas, por exemplo, a gente, vou falar como professora de cursos online, você levava aí um ano fazendo um curso, colocava lá e tinha um monte de gente que já entrava no primeiro dia. Hoje já não é assim. Por que esse ambiente é mais complexo? Primeiro, a concorrência é muito grande, com a IA Isso. tem um monte de gente pondo curso, uns de muita qualidade, mas a grande maioria não. Uns que têm todos esses vieses da IA sendo usado assim totalmente automatizado, né? Sem conhecimentos por trás, mas que as pessoas que estão ali para aprender não sabem fazer esse julgamento, essa análise crítica e dividir. Então, hoje você tem que se superar cada vez mais, e isso é complexo, né? Se superar cada vez mais, e também, vamos falar, eu falo assim, depois da pandemia, pessoal, eles falam de pandemia. Não, depois da pandemia nós temos um cenário diferente do trabalho, né? Uhum. A pandemia nos deu a possibilidade de trabalharmos remotamente. Isso. Isso realmente. Era raro, a gente trabalhava, era mais difícil, eram caras as ferramentas. Isso foi popularizado, digamos assim. Hoje todo mundo tem um computador com uma câmera ou um celular aqui para, né,
para estar transmitindo. Então, a gente tem muita coisa, um volume de informação muito grande, né? E só que aí também a concorrência cresceu nessa mesma proporção. Então, Com se certeza. antes, não é? Quando eu abri uma vaga, ela era limitada para as pessoas da minha cidade, da minha região, né? No máximo aqui, ou que tivessem dispostas a chegar aqui, que tinham conhecimentos não é padronizados, mas que tinham aquele conhecimento dentro daquelas oportunidades que eles Aham. tinham de aprendizado. Hoje, todo mundo, né? Se você for, que é o Digital Edu e várias outras plataformas, possibilitam esse aprendizado, que é uma coisa que eu busquei em 2012, 2013. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa sênior, né? Eu comecei no PMI São Paulo os webinars. Por quê? Qual que era a minha frase? Era levar o conhecimento em qualquer lugar que você estivesse. Porque eu Boa. vim de uma cidade do interior. E só em São Paulo, capital, tinha todas as oportunidades de estudo, de cursos, né? Meu pai até tinha aquela frase, que é ganhar dinheiro vai para São Paulo, porque é lá que está o dinheiro. Hoje está no mundo, né? E aí nós não estamos mais concorrendo com a pessoa da nossa região, da nossa cidade, do nosso estado. Nós estamos concorrendo com o mundo, né? Então, se a gente está aqui concorrendo, isso é uma coisa que todo mundo sabe, não é só a IA, é o indiano, é o chinês, é o americano, entendeu? Então, você hoje aqui trabalha para o mundo inteiro, né? Eu trabalhava, eu tinha que viajar. Gente, era difícil viajar, às vezes, 36 horas direto, chega lá, não dá tempo de você tomar nem um banho e ir para a reunião, entendeu? Então, É. era aquele, né, coisinha do aeroporto para você já ir direto, né? Muitas vezes já estava atrasado, porque os outros atrasavam muito mais. E hoje, não, você entra aqui e fala, oh, desculpa, pessoal, fui buscar um copo d'água, né? O seu atraso é esse, você está trabalhando com o mundo daqui. Então, eu acho que a IA ela ajuda a gente a trabalhar nesse universo complexo, né? Por quê? Porque foge da nossa capacidade, do limite da nossa capacidade, tá? Então, a gente, para ampliar esse limite de capacidade, seja para gestão, seja para desenvolvimento, seja o PO, seja o Scrum Master, seja o Agile Coach, seja o QA, né, os testes Uhum. automatizados, todo mundo hoje precisa saber usar para a sua área, por isso que eu falo, porque também é muito abrangente, a gente tem que focar. É isso aí. Eu fico querendo, às vezes, fazer alguns comentários aqui, mas vou deixar assim, porque às vezes eu fujo um pouco porque é tão interessante as colocações que são colocadas. Mas assim, ó, vou focar aqui no nosso tema, para a gente poder já partir assim para o nosso fechamento, tá, gente? Eu vou, no final, para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho sobre o Conagile, né? Lembrando que aqui é o esquenta do Conagile, trazendo conteúdos relevantes para vocês, para gerar insight, para poder vocês aí estarem tomando decisões, tá? Para os agilistas, tá, Elo, Agile Coaches, que estão hoje liderando a transformação digital das organizações, qual que é o maior desafio cultural que essas organizações, né, do Brasil enfrentam ao integrar IA nos processos ágeis? E tem estratégias que você recomenda para superar isso? Olha, Wagner, o Agile Coach, né, é uma pessoa que está bem mesmo é, é, no centro, né, dessa mudança, porque o Agile Coach é a pessoa que trabalha, né, é o profissional que trabalha com a cultura, com a mudança cultural, né, fazendo essa transformação digital, essa transformação cultural. E eu entendo que eles estão se tornando, né, o arquiteto dessa mudança organizacional, da era aqui da IA. Tá? Então, eles ajudam as empresas a redesenhar os seus processos. Porque quando a gente fala de value stream, lembra disso? A gente está falando, né, de valor agregado, de gestão de valor agregado, e a gente está falando da cadeia de valor, é uma coisa que eu falo bastante aí
para os meus alunos, né? A cadeia de valor, ela envolve o processo da hora da concepção do produto, da hora que o produto é retirado do mercado, com tudo o que acontece dentro desse fluxo de valor, né? Que é esse fluxo que é o value stream, né? Então, ele precisa ajudar a empresa a redesenhar esse processo, a atualizar, digamos assim, a sua cultura, porque principalmente muitas empresas ainda são resistentes à cultura, ao uso de IA. É claro que tem que ter todo o trabalho de segurança, principalmente se a gente estiver falando, por exemplo, da área bancária, né, de algumas áreas, mas tem solução para tudo, né? E a estrutura, principalmente, que o Agile Coach vai trabalhar, é a estrutura de trabalho, de como a empresa vai trabalhar de uma forma harmoniosa, ou seja, equilibrada, de uma forma que seja produtiva, mas que consiga funcionar bem, digamos assim, isso que é o harmonioso, né? Com a inteligência artificial, usando a inteligência artificial. Isso aí vai envolver criar frameworks para governança com o uso de IA, e também, claro, não esquecendo do contexto do ágil, né, usando dentro do contexto do ágil, a inteligência artificial, vai envolver toda essa transformação cultural que é necessária para que a gente consiga co-criar, que é uma palavra que a gente usa muito em ágil, né, co-criar sistemas inteligentes de trabalho. Sistemas inteligentes não é só sistema de TI, gente, é a forma com que a gente trabalha, né? Então, o sistema, como é que todos os organismos de uma organização trabalham juntos, é um sistema, fazendo analogia com o nosso corpo, né? E esses profissionais, Agile Coach, mentores, eles precisam combinar, eles também precisam se desenvolver para fazer tudo isso, né? E eles precisam combinar a expertise da transformação ágil, que a gente já vinha trabalhando, que é a expertise deles, né? Com conhecimento. Não é um conhecimento superficial, é um conhecimento profundo, tá? Com a implementação eficaz da IA dentro desse ambiente corporativo. Então, como a gente falou, a IA permeia todo esse ambiente. E quem pode ser esse grande orquestrador, esse grande maestro, é o Agile Coach, porque ele já é a pessoa que é preparada para isso. Então, só que ele precisa se preparar para levar isso para a organização. Ok? Então, acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que o Agile Coach é isso. Ele passa a ser esse grande arquiteto, né? Esse grande orquestrador, porque ele tem que conseguir enxergar o todo. Sim. Simplificando o nosso bate-papo aqui hoje, Lu, todos envolvidos na agilidade, ou seja, projetos, não importa, precisam, não é que tem, que é você que vai decidir, precisam Sim. estar com a IA na veia. De qual forma cada um vai ter que buscar ali o que é prioritário para ele, às vezes com estudo próprio, às vezes com acordos na instituição, que vem às vezes de cima, né? Você tem que aprender isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então, todo mundo tem que se envolver com a IA atualmente, porque ela chegou para realmente, e não tem como sair, viu? Não tem, é impossível sair, porque é Exato. uma coisa que chegou para gerar. E para mim, assim, para várias pessoas do mercado que eu já ouvi, que eu já conversei, que eu já entrevistei, é a nossa nova revolução. Aconteceu há pouco tempo atrás, com esse surgimento público, como a Luísa falou, público da IA, que já é trabalhada, né? Até o grande Jefferson Barbosa, ele fez uma palestra em 2018, Elu, aqui com a gente, falando dos agentes, o gerente de projetos e a IA. Será que vamos perder esse cargo? Então foi bem interessante, ele trazendo em 2018, ainda antes da pandemia, esse tema. Então, é uma coisa que é tendência, vai se desenvolver a cada dia, e a gente fica, às vezes, até foi falado hoje aqui, com aquele tanto de coisa que é lançada e fica louco. Será que está na hora de eu começar ou não? Sim, está na hora de começar, sim. Por quê? Não adianta, se você ficar esperando
tipo assim, a hype, que uns chamam de hype, que uns falam que já passou, outros que não passou, mas a hype é aquele movimento do auê que está acontecendo. Acabar, você vai dançar, porque você vai demorar a aprender, vai demorar a desenvolver. Então, assim, se familiariza com uma ferramenta X e vai nela. Ah, mas lançou outra. Foca nessa primeiro. Faz o que tem que fazer com essa. Faz, desenvolve, trabalha. Ah, agora eu já sei fazer. Pronto. É só pegar os conceitos e levar para outra, que é melhor, às vezes. Todas vão Uhum. trabalhar da mesma maneira, não vão pensar iguais, apesar de muitas usarem sistema de outras. Aqui é um vuca-vuca, né, Delu? É, Então, assim, começa agora, mesmo com essa muvuca, espera, filtra. Tá surgindo coisa nova, eu não quero ver. Se é. você tiver, né? Se você se atrapalhar, fácil. Agora, se você for fácil aí com testar várias coisas ao mesmo tempo, beleza, vai testando. Mas começa a desenvolver com uma específica ali, depois você vai estudando qual é a melhor ferramenta, qual a melhor forma de fazer. Você concorda com isso, Elô? Concordo. Para mim, primeiro fala do Jefferson, né, gente? Quem não conhece ele, segue, tá? Acompanha. Gente, o cara é um gênio, tá? Ele é, Ele ele é, é ele é top. muito bom. Já tinha participado aqui em alguns eventos em mesa redonda junto com ele, já conheci algumas coisas dele, mas eu fiz uma ao vivo, né, em julho, no Cona GP, Na né? GP. A gente fez ao vivo juntos. Nossa, além do que, é uma excelente pessoa, mas aí comecei a seguir mais ele e realmente, gente, vale a pena. Tá? É uma Ó, pessoa que é vale a pena a gente profissional, profissional top. É uma top. pessoa humilde, é uma pessoa, assim, É, não tem lógica, não tem é, lógica. muito bom, Conheci muito. Eu pessoalmente, já o conhecia, mas o fato de conhecê-lo pessoalmente despertou mais interesse em conhecer mais sim. sobre ele e virei fã de carteirinha. Bom, agora, eu sempre falava, viu, Wagner, assim, ó, o trem já saiu, né? Você está perdendo o trem, está perdendo a oportunidade. Agora eu não falo mais do trem, eu falo do foguete, né? Não tem aquele foguetinho que o pessoal põe do ágil, assim? Eu falo assim, ó, gente, o foguete da transformação ágil com IA, ele já partiu, tá? Não sei se ele é da SpaceX, de onde ele é, mas ele já partiu. E aí, cada dia que a gente deixa para depois, para aprender, depois eu faço, depois eu vejo, é uma oportunidade perdida que a gente tem, né? E principalmente, que nem o Wagner falou, é a oportunidade do momento de você sair junto, né? De você ainda pegar a carona nesse rabo de foguete, né? Para você liderar essa mudança e também usá-la dentro da sua carreira, fazer essa mudança, que é um complemento, digamos assim, da sua carreira, você não precisa reinventar, não precisa mudar de carreira, mas usar, às vezes, dentro da sua carreira, ou mudar de carreira, se você achar que é o que você quer, como disse o Wagner, é você que decide, né? E também ajudar a sua organização, seja dentro da organização que você está ou em outra, né? Aí depende da sua opção. Mas é como o Wagner falou, pega uma coisa e aprende, porque a gente vê, por exemplo, vamos pegar uma coisa simples aqui, o Canva. O Canva é uma coisa que quase todo mundo usa hoje, muita gente usa. Se você não usa, procura aí, que você vai entender. É um concorrente, digamos assim, do PowerPoint, onde a gente faz desenho, onde a gente faz apresentações, né? E ele já tem IA integrado. O PowerPoint também, tá? Porque eu falei do PowerPoint também. Mas o Canva virou uma carreira para muita gente. Hoje, se você olhar no YouTube e procurar Canva, você vai ver quanta gente fez carreira em cima dele e continua cada vez mais. Tem até um cara fazendo mais uma propaganda aqui, né? Que é o Hobby, que ele é um brasileiro que mora na Irlanda e que nossa, gente, ele sabe tudo de Canva. Ele sabe tanto que ele é reconhecido pelo Canva, ele vai Bacana. naquele evento anual lá, convidado, é um cara que apareceu no palco esse ano. Então, fez realmente. Então, às vezes a gente fala, pô, mas o cara fez carreira, uma carreira brilhante, ele é um profissional brilhante, ensina muito bem, em cima desta ferramenta. Então, você pode focar em alguma coisa, em uma ferramenta, ou utilizar naquilo que você faz no seu dia a dia, que é o que eu faço. Tanto que foi essa palestra que eu dei no Cona Sim. GP,
em julho, lá no evento, né? Então, é sobre como eu uso no meu dia a dia. E uma das coisas que eu falei, inclusive no fechamento, foi exatamente isso: é o aprender todos os dias. Eu falo isso a minha vida toda, gente. Quem me conhece ou quem segue, ou se vocês olharem, procurarem aí meus históricos, vocês vão ver. É aprender todos os dias alguma coisa, sabe? É os baby steps, é o Isso aí. passo a passo. Então, por que eu falei do Canva? Porque eu gosto de fazer as coisas, né? Como eu falei, minha primeira formação lá atrás foi design, depois eu fui para a área de desenho técnico com computação e depois para a parte administrativa e a parte também de desenvolvimento. Aí eu fui desenvolvedora, fui DBA, né? Desenvolvedora, analista, DBA, e fui para a parte de gestão. Então, fiz toda uma carreira, né? Mas sempre aprendendo todos os dias. Então, todos os dias eu gosto. E Canva é uma coisa que, para mim, é diversão. Então, no fim do dia, sempre eu Sim. procuro uma coisinha nova para saber, ou sobre como usar alguma coisa nova no iPhone, ou uma coisa de 15 minutos, que dá aquela, me tira do foco, Aham. né? Do foco do dia a dia, que é mais pesado. Mas eu acho que é uma oportunidade muito grande esse momento para todo mundo que quer trabalhar. E, é claro, dentro do sétimo Kona Agile, você vai ter acesso a insights, a ferramentas, a network, tudo que é necessário para você ser um protagonista, como eu sempre digo, né? Um protagonista da sua evolução, do crescimento da sua carreira profissional. Aí o Wagner vai falar para vocês aí como é que vocês entram, mas a sua carreira amanhã, o seu futuro, e todos nós temos um futuro aí, uma carreira, a gente Aham. está preocupado com isso, é um momento de preocupação das pessoas, como eu faço isso, ela vai depender das decisões que você toma já hoje, né? Já agora. Então, não É perca isso tempo, aí. tá? Gente, não tem assim, não tenha medo, tá? Não tenha medo da IA, não tenha medo de desenvolver, de aprender, de errar. Todo mundo erra. É, faça o treinamento aqui, eu não ia falar, mas assim, fiquem de olho aqui no Digital Edu. Vocês estão vendo que não tem mais a ferramenta de cursos, porque essa semana passada eu tirei, porque nós estamos reformulando ela, e nós vamos começar na semana que vem, deve lançar, e provavelmente vai ter ali já o curso da segunda turma com o próprio Jefferson Barbosa, que a Lu acabou de falar aqui, que é o curso dele, que ele faz de engenharia de prompt e agentes de IA. Então fiquem atentos. Mas assim, ó, vamos lá. Hoje aqui foi um esquenta, nós vamos fazer isso no mês de setembro agora, a cada 15 dias, a partir de outubro, semanalmente, que é o nosso esquenta Conagile. O que é a ideia do esquenta Conagile? É trazer pessoas convidadas, para palestrantes que vão tá aqui trazendo as suas falas, para poder ter um bate-papo informal, mais descontraído, onde você pode tirar suas dúvidas, pode perguntar e tudo mais. E assim, eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho, Elô, com o pessoal, só para eles poderem ver. Primeiro eu vou colocar aqui, para quem não conhece ainda o Conagile, eu vou colocar aqui o link, tá? Conagile.com.br, tá aí na tela. Basta você acessar para saber mais sobre o evento, o que é o Conagile. E esse ano nós fizemos uma coisa diferente, nós fizemos ali dois tipos de credenciais. Nós temos a credencial, a credencial profissional, né, padrão. Deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu compartilhar, fica mais fácil vocês verem. Acabou, tá aqui, pronto. Deve estar vendo aí, né? Então, tem ali a credencial, o site, acessa o site, vai ter informações, não vou entrar em detalhes aqui, porque não vou ficar lendo texto. Mas assim, aqui já tem os palestrantes confirmados, tá? São vários, gente, é muito bacana isso. Então, a Amanda, o grande Anderson Rummel, a Alana, Anderson Pereira, e por aí vai, né? Ari Amaral. Eu estou cá também. Cadê? A Heloísa Magrin, Júnior Rodrigues, Marcelo Antonelli, Ítalo, a grande Mayra, grande parceira, Mayra de Souza, Renato, e vão ter vários outros que vão entrar aqui ainda até semana que vem, inclusive com workshops, tá? A agenda que já está confirmada está aqui, mostrando os temas das palestras, mas aí nós não colocamos todos ainda, então semana que vem, provavelmente, a gente já vai já vamos colocar aqui praticamente tudo que vai ser executado. E aqui já tem os workshops que já estão confirmados, falta mais um, né?
E é isso aí, ó. A credencial, como eu falei, nós temos dois tipos de credenciais. Tem a credencial VIP, tá? A VIP é o acesso que nós sempre demos para digital para os nossos eventos, para o Conagile, né, Lu? Acesso ao vivo nos dias de evento, participação nos workshops, certificado de participação, acesso à gravação por um ano, ok? Então você vai poder rever todo o conteúdo, todo o material. E também tem a credencial ao vivo, aquela pessoa que, não, eu só gosto de ver ao vivo. Ok, tá ali um valor, tá? Até hoje é R$ 70. Amanhã já vai estar no novo valor, tá? R$ 70. Então, assim, nós fizemos essa popularização dos valores para poder que vocês tenham, várias pessoas tenham mais oportunidades de estar com a gente. É um valor praticamente simbólico pela quantidade de conteúdo, são 33 horas de conteúdo ao vivo, onde você pode fazer pergunta, participar de muita coisa bacana, tá? E também dá direito ao certificado de participação, ok? Não é igual a vários eventos que eu vejo por aí, que dá de graça, às vezes, e depois te enfia a faca para poder te vender o certificado. Ambos te dá o certificado, ok? Ambos te dá o certificado. Você pode usar ele para reportar horas complementares, por exemplo, na instituição de ensino, como pode usar para reportar PDUs também, ou SEUs, não sei, os US aí da vida que são necessários para você poder revalidar algumas certificações. Existem horas de estudo, né, de aprendizado. Então, isso é importante. Então, quer trazer alguma fala, Elô? Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso aí. Pode. Como mudou, né? Para saber alguma Uhum. coisa assim. Por exemplo, a pessoa que assistiu ao vivo, ela Uhum. vai ter o certificado. A Isso. pessoa que comprou pode assistir a gravação. O Por VIP. assistir ela não pode assistir ao vivo, normalmente. Aí, quando ela assiste a gravação, ela passa a ter acesso. É por palestra assistida ou é do evento todo sempre? O certificado é sempre do evento como um todo. É sempre do evento como um todo. Então, por exemplo, é aquele negócio que eu falo. Várias pessoas Então, falaram assim para mim. 33 PDUs, é isso? 33 PDUs. Quer dizer, Você é pode reportar. meia recertificação. Mais de meia. São mais de meia. Gente, é o seguinte, tem pessoas aqui que a gente aproveitam às vezes os eventos, mais os nossos, essas oportunidades, porque só de participar do ConaGP e do ConaGile, a pessoa já tem os PDUs dela, que é 44, 44 com mais 33, ou seja, sobra, né? O PMI antigamente deixava você repassar para o ano seguinte, né? Mas não está deixando mais, né, Lu? Eu acho que antigamente eu É um lembro que percentual, ele que recalcula de acordo com o que você colocou, né? Às vezes mas diminuiu bem, viu? Esse percentual, eu chegava a 20% agora. Ah, é? Miséria. Eu já tive PDUs transbordado, tem 2 anos que não transborda mais, mas faz parte que a gente que está envolvido com educação tem mais facilidade para poder adquirir os PDUs, né? E aqui é muito simples, tá, gente? Quer participar? Escolhe sua credencial, vai lá, acessa. E uma coisa interessante, tá? Nós estamos abrindo aqui para comunidades, então, se você é de alguma comunidade ágil, entre em contato com a gente pelo site, pelos contatos do site. Vai ser um prazer estar aqui, ter a sua comunidade aqui. Nós vamos colocar aqui junto com os patrocinadores, aqui, ó, tantos apoios que já estão aqui, que é a Equizin, o PMI de Pernambuco, PMI de Minas, Universo Ágil, Jornada Colaborativa, o Instituto Information Management, a BEINFO, e aqui a nossa grande patrocinadora, que é a Improve. Vai ter aqui a palestra do Anderson Rummel. E uma coisa que eu não falei, eu acho que nem a Elô tá sabendo, não sei se eu comentei com ela. Eu consegui aqui, junto com a Improve, duas certificações mesmo, não é certificação, formações, tá? Quem já conhece a Improve sabe que as formações delas são, assim, fantásticas. São formações de PO, de Scrum Master, tem várias formações. É formação, não é curso de meia hora, tá? É formação com Anderson Rummel, com pessoas ali que estão no mercado. Então, nós vamos sortear para os participantes 2 formações junto com a Improve, tá? Olha que bacana isso, Elô. Conseguimos esse benefício maravilhoso aí pro pessoal, tá?
Basta participar, tá? Tá participando do Conagile? Qual credencial, Wagner? Não importa. Pode ser a de 70, pode ser a de 300. Não tem o que diferenciar isso. Mas nós vamos sortear para todos os participantes 2 formações, tá? Você vai escolher. Não é assim, ó, é PO. Não, mas eu sou PO. Não, você vai escolher. Você escolhe qual é a formação que você vai querer fazer dentro da Improve, tá? Isso aqui é muito bacana. Então, assim, ó, tá aqui o site, conagile.com.br, tá? E uma coisa também, eu gosto de falar para finalizar aqui, é o seguinte: eu não vou poder participar ao vivo tudo, Wagner. Eu vou comprar a VIP porque eu quero a gravação. Beleza. Eu posso ter o certificado mesmo assistindo só a gravação? Pode, tá? É uma das vantagens também ali de um evento online. A gente grava tudo, tudo vai ser gravado e disponibilizado na mesma área de membros para você poder acessar pelo período de 1 ano. Tá? Então fica aí essa dica para vocês também. Elô, é basicamente isso. Quero deixar Wagner, aberto estava para você. pensando aqui, antes de falar o Pode tchau falar. aqui, depois eu vou ter 2 novidades para a gente poder colaborar aí, tá? Hum, Hoje eu tenho o curso OKR Sem Mistérios com o IA, opa. e aí eu vou separar aí um percentual também para a gente poder convidar as pessoas para participarem gratuitamente, tá bom? Então serão muitas, mas vou fazer umas ofertas, vou preparar uns pacotes aqui, falando aqui, pensando aqui agora. E uma outra novidade, que até lá eu conto para eles lá também que a Hum, gente vai ter, tá bom? Fica aí no ar, mas é também alguma bom. coisa com inteligência artificial para ajudar você na sua carreira, tá bom? Maravilha, Elô. Elô, sucesso, bom final de semana para você. Nos encontraremos ali nos próximos Obrigada. esquentas e também lá no evento. Tchau, tchau, Ok? pessoal. Bom fim de semana para todos. Tchau, tchau. Um abraço! Tchau, tchau.